Quando a gente fala que às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas não está, quando o assunto é alimentação, as pessoas acham que é um exagero. Hoje, doutora Letícia Manduca está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada, Kátia, pelo convite, essa tarde maravilhosa. E agora essa mesa tá bem... Nossa, tá. Essa daqui vai fazer você se arrepiar, porque agora você vai ter certeza do que a gente está comendo, né? Com certeza, a realidade por detrás dos alimentos, né? E muitas vezes o que precisa ter a atenção não somente para as calorias, mas a porção também desses alimentos. É verdade. Quanto eles possuem de açúcar, de gordura e o sal, né? Que nós vamos referir aí com o sódio. Vamos ver a nossa tabela? A gente tem umas tabelas aqui bem legais, olha. A lasanha congelada, em calorias, ela tem 450 calorias. Isso é uma fatia, hein, gente? Não é o potinho. Exatamente. Todo, não. É a fatia. De açúcar, essa lasanha tem 2 colheres de sopa. De gordura, tem meio copo de gordura. Exatamente, como nós estamos apresentando aqui. Então, em porção ainda caseira... sal. E 4 colheres de sobremesa de sal. Exatamente. Então vamos pensar. Desse? Um pedacinho, uma fatia. Essa média de 450 calorias vão conter essa gramatura para o óleo, né? Olha! Para o açúcar e para o sal. Então, assim, para ter essa referência, como que eu posso melhorar a qualidade desse alimento para eu poder consumir também com mais segurança, né? Claro, de vez em quando você consumir algo que é mais calórico, o problema é que não pode ser nada em excesso. Então aqui eu sugiro, por exemplo, trocar o tipo de massa por uma massa integral. Tá? De preferência, carnes magras para acompanhar, legumes, cottage. Então você pode fazer essa troca também. Agora, não adianta eu colocar a massa integral e encher de queijo, porque a gordura vem do queijo, não da massa, né? E hoje você também tem opção de queijo light, né? A mussarela light, enfim, você pode fazer essa troca. E, gente, cá entre nós, quem come um pedaço desse de lasanha? A gente come mais do que isso, né? E ainda come um pedaço desse achando que está emagrecendo, e é como se a gente tomasse um copo desse de óleo. Quem toma um copo desse de óleo por refeição? Diretamente não, mas indiretamente muita gente. A questão também é aquela ideia, por exemplo, imagina para o seu corpo digerir tudo isso. Então, menino, isso precisa estar com o metabolismo ali, gastando uma média de 2.000 calorias ou mais. Nossa Senhora. Vamos ver mais um alimento? Olha, frango empanado, os nuggets. 6 unidades de nuggets, gente, tem 250 calorias, tem uma colher de sopa de açúcar, tem 3 colheres de sopa de gordura e uma colher de café de sal. Eu achava que o nugget era pior do que a lasanha. Então, aqui no caso, por exemplo, se ele for frito, ele vai ter essa característica. Se eu preparar assado, eu já vou amenizar o quê? O teor de gordura. Mas aqui, lembrando que aqueles que a gente compra na caixinha, muitos já são pré-fritos, né? Exatamente, então, quer dizer, por mais que eu coloque no forno, ele já vai ter uma quantidade grande de gordura, Por isso que eu preciso analisar o rótulo, ter um critério aí na hora das compras. Por exemplo, o ingrediente padrão, quando você vai olhar o rótulo, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. E não é só calorias, né? A composição de gordura, de açúcar desse alimento. Então, nesse caso, por exemplo, qual seria a troca? Eu posso fazer ele assado, né? Ou substituir por um peito de frango grelhado ou cozido, enfim, fazendo essa troca. Até que eu faça o nugget em casa, pego o peito de frango, empano e ponho no forno, é muito mais saudável, porque eu não tô com ele pré-frito, né? Com certeza, então você pode fazer essa troca. E aí, aquela ideia para o seu almoço ou jantar, por exemplo. Mas, gente, como muita gordura, né? Muita, né? Gente, dá só uma olhadinha aqui, olha. Mas e a lasanha? Eu tô chocada com a lasanha. Realmente, agora você imagina uma refeição em que, para ficar prática, você prepara, aquela ideia da praticidade, né? Uma lasanha depois... Eu cansei de fazer lasanha com nugget. Gente, coisa ou com macarrão instantâneo, enfim, vai fazendo aquelas trocas, né? O macarrão instantâneo, ele pode ser gostoso só o macarrão, mas ele é frito também. Nossa Senhora. Vamos para mais um, ó. Pizza. 2 fatias de pizza tem 400 calorias. Isso em média, né? Depende da pizza. Tem 3 colheres de sopa de açúcar, meio copo de gordura e uma xícara de café de sal. Dá uma olhadinha. Menina, tem tudo isso de sal? Tudo. Assim. E tudo isso de açúcar? E aquela ideia, né? Ninguém come uma fatia só, sempre acaba consumindo 2. Então, atenção para a quantidade. Aqui nós temos 2 opções. Qual que seria uma troca, por exemplo, para amenizar esse teor, né, de açúcar e de gordura? Uma massa mais integral. Fazer também uma substituição, de repente, com peito de frango, melhorar esse recheio. Hoje você tem a opção daquela pizza de frigideira, que é super prática. Que é fininha a massa, né? Isso, então o teor de carboidrato também é menor. Então já fica uma troca mais inteligente. Esqueço a calabresa.
De vez em quando, aquela... Sim, de vez em quando. Mas pra gente diminuir esse tantão aqui de óleo, porque, gente, 2 pedaços de pizza é muito óleo. Ai, gente, eu olhando isso, eu fico pensando tudo que eu já comi e a quantidade que eu comi. Pobre corpinho. E chegando, por exemplo, no final de semana, já começa sexta, sábado e domingo. Aí não adianta querer se estressar um pouquinho na segunda-feira. Que tem que entender que o ideal é fazer um equilíbrio nessa dieta, mesmo aos finais de semana. Se você já fizer essas trocas, você vai poder consumir algo que tenha mais caloria numa outra oportunidade. De repente, no sábado, né? Não sempre. Traquinas, eu lembro bem que a última vez que eu comi pizza, eu comi 4 pedaços. Dá um copo desse cheio de gordura. Bem que a Carol Minhoto me falava essas coisas, eu não acreditava tanto. Carolzinha, você tem razão. Gente, imagina um copo cheio desse de óleo. Aqui 2 pedaços tem e meio aqui copo. aquela ideia também, né? O Para a dobro porção de açúcar. De açúcar aí excessivo, né? Que E na o verdade a gente sal? está representando, nós estamos representando os carboidratos, né? O E aqui o sal, sódio. gente. Tem pessoas que comem 4 pedaços de pizza, vai num rodízio. Você fala assim, já tô pagando rodízio mesmo, né? Vou comer logo 4. Olha o tanto que a gente come. Isso aqui é tudo dobro. Olha isso. Tô chocada. Vamos pra outra bomba, o pastel. Mas o pastel tá melhor do que a lasanha, né? Olha lá, vamos ver. Pastel de carne, gente. Um pastel tem 300 calorias. 1 colher de sopa de açúcar. 4 colheres de sopa de gordura. E 1 xícara de café de sal. É muito sal. Muito sódio, né? Aquela ideia. Então, assim, para gordura, porque é uma fritura. Até que é pouca perto da fritura de imersão, né? Sim, o que eu recomendo para os pacientes, muitas vezes, né, o pessoal de casa, se for consumir, também de repente, optar por algo que tenha vegetais presentes, né? Ou fazer ele assado também, numa porção... Fica gostoso. Super, e você pode fazer numa porção menor. Tá? Que muitas vezes você acaba consumindo 2 porções dessas, então tem que tomar cuidado. Isso é uma verdade, né? Então pode fazer de escarola. Com certeza. Pode rúcula, fazer de rúcula. Ricota, o que você... Ricota com espinafre. Sim. E assadinho a gente já cai bastante a quantidade de sódio, de açúcar e de gordura, né? E você faz a porção reduzida, né? Então, assim, de 120 a quase 200 gramas ali do pastel, você acaba reduzindo ele para uma 150. É verdade. Com recheio bastante, também né? com uma porção mais adequada. E olha que eles compraram um pastel aqui, que é um pastel levezinho. Porque tem uns pastéis por aí que eles colocam quase 1 xícara de carne moída. Mais de 100 gramas de carne. Muito mais. Aí você aumenta a quantidade de tudo que a gente está falando aqui, né? Sim, e aquela tendência, não é a proteína, acaba sendo algo mais com foco para gordura. Então, porque é fritura, enfim. E outra, a própria carne, quando a gente come uma carne moída feita em casa é uma coisa. Quando a gente come em alguns lugares, principalmente assim, comida pronta na rua, para fazer essa carne mais rápido, se coloca muito mais gordura, né? Sim, é igual aquele fast food completo, por exemplo. Então. Batata frita, cheeseburger, também você vai acabar excedendo ali 650 calorias. É quase também a média de 1 copo também ali de gordura. Pelo amor de Deus. Vamos ver mais um alimento? Agora, você que gosta do tal de refrigerante tradicional, olha lá. Uma lata tem 140 calorias, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. Aí você fala, mas tem sal no refrigerante? Sim, industrializados de modo geral tem a presença, né? Então aqui nós trouxemos os 2 exemplos, né? O tradicional. Vamos por um. Vamos tradicional pra gente falar do outro. O tradicional... Como eu falei, aqui qual seria o nutriente presente? O carboidrato. Ele tem mais açúcar que os demais. E então, os outros, né? Aquela ideia, para quem consome mais de 1 copo por dia e que acaba também não consumindo, fazendo uma ingestão adequada de água, né? Então isso sobrecarrega os rins, eleva a resistência à insulina. Por isso que hoje é comum você ver as pessoas com pré-diabetes, né? E os jovens, né? Exatamente. Agora, adolescentes, crianças. Quem você conhece que toma 1 copo só de refrigerante por dia? Quem gosta de refrigerante toma 2 litros. Ou quando não, na hora do almoço, do jantar, acaba excedendo na quantidade de refrigerante, né, de líquido, ali consome mais de 3 copos de 300 ml, por exemplo. Então, imagina a digestão ficar alterada. Então, você não vai ter um controle ali de saciedade e também de absorção de nutrientes. De cálcio e outros, né? Exatamente. Agora, vamos pro refrigerante, que é aquele que a gente acha que esse tudo bem, porque é 0. Uma lata tem 0 caloria, tá aí ótimo. Tem 0 açúcar. Mas, em compensação, tem 1 xícara de café de sal, gente. Por isso que a gente retém líquido. Muito, né? Olha claro, isso. Como eu falei, ele é 0, porém você vai ter ali o teor de... É muito sal. Isso aqui, gente, é para 1 copo de refrigerante 0. E aquela tendência,
Imagina para você fazer a digestão de todos esses nutrientes acompanhados ali da refeição que tem essa característica mais pró-inflamatória, e muitas vezes as pessoas acabam não consumindo a quantidade ideal de frutas, por isso que tem que ter um equilíbrio dessa dieta e principalmente de todos esses grupos. Não que a gente não possa tomar o tal do refrigerante, seja ele tradicional ou zero, mas de vez em nunca, e não todo dia algumas pessoas Nada tomam, em excesso vai fazer bem, né? Tem outra coisa. Você faz o lanchinho do seu filho, põe umas bolachinhas recheadas, porque ele gosta, tadinho, né? Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Gente, biscoito recheado, 3 unidades tem 140 calorias, 2 colheres de sopa de açúcar, meia xícara de café de gordura e 1 colher de sobremesa de sal. Mas dificilmente a gente come só 3. E a ideia aqui, por exemplo, você vê com as medidas caseiras para criar aquela conscientização, porque na hora das compras você já começa a pensar, nossa, acho que aqui deve ter 1 colher de sopa, 1 colher de sobremesa, então começa a ter aquele critério na hora de escolher. No caso aqui dos biscoitos recheados, a questão maior também é a predominância de gordura. É bastante, né? Sim. Agora, olha, eu facilmente comia meio pacote por sentada. Você não, Manu? Senta para assistir televisão com pacote de bolacha recheado e você... com refrigerante, com a bolacha, com café. E você acaba não percebendo, né? É igual aquele lanche da tarde do final de semana, que depois você emenda com jantar, e aí ou tem uma festa, sobras. Cuidado, porque ali você está aumentando a densidade dentro da sua dieta de gordura, os carboidratos de um modo geral. Por isso que é melhor a gente não ter em casa, porque não bate vontade de comer. É melhor aquele momento social, né? Mas vai comprar bolacha, antigamente se comprava, é que hoje também a bolacha também tá tudo tão caro, né? Comprava e deixava no armário. Aí quando as crianças quiserem, tem. Não é melhor fazer uma frutinha? Faz um lanche substituir, saudável, com certeza. É? Nós até já falamos a respeito disso. O lanche, principalmente das crianças, tem que ter ali um iogurte, uma fruta, suco. Principalmente, por exemplo, aqui a troca do refrigerante seria ideal. A água, né, sempre. Sim, chá, ou também de preferência um suco de polpa que você vai adicionar ali ou adoçar com açúcar, o adoçante de sua preferência, por exemplo. Ou até, dependendo da fruta, só o próprio doce da fruta. Exatamente. Já ir criando aquela cultura de consumo até para as crianças, né? Verdade. Dependendo da faixa etária, o ideal é que você já vai criando uma cultura de consumo mais consciente. Faz um mix de frutas com frutas doces. Um pedaço de banana, por exemplo. Sim, as crianças adoram. Então, já fica um suco cremoso, super gostoso e sem ter que encher de açúcar, né? Exatamente, as vitaminas também com iogurte, o leite desnatado. Sim, muito melhor, né? Vai de ficar chocada nessa mesa, hein? Muito, Menina, né? se a gente juntasse... É que essa mesa até que tá leve, perto do que muita gente come. Se a gente juntasse uma semana, o que a grande maioria das vezes, num final de semana a gente come, essa mesa ia ficar lotada de tranqueira. Então, a média de quem faz essa alimentação, né, por exemplo, durante a semana, vamos pensar, se eu consumo todo dia, ou, por exemplo, 2 a 3 porções de cada alimento aqui na semana, eu vou, por exemplo, no mês, eu posso exceder ali 6 quilos de açúcar, por exemplo, para o meu corpo digerir, né, fazer toda essa digestão. É complicado, né? Por isso que você acaba mais estocando do que... Gastando, aproveitando, né, como energia, até porque não é uma energia com qualidade, né? Diferente de um carboidrato mais complexo, as fibras que melhoram a digestão, melhoram a absorção também ali de açúcar, de colesterol de um modo geral, né? Então, por isso que eu falo, você tem que condicionar o seu corpo a gastar energia. Então, por que se fazer a cada 3 em 3 horas uma refeição equilibrada? Justamente por isso. Mas quem tem esse perfil acaba tendo uma dificuldade, ganhando peso e podendo até se tornar diabético, enfim. Quer dizer, não é só pra gente ficar atento à quantidade de calorias que a gente tem no alimento. Que se criou essa cultura, né? As calorias mais têm a relação com as porções de carboidrato, proteína, fibra. De gordura, de sal, de açúcar, como a gente viu aqui, né? Olha, quando você trocou o pastel por comer uma lasanha, você fez um péssimo negócio. Você viu isso, Tutu? Quantas vezes eu deixei de comer o pastel e falei, vou comer a lasanha que é mais saudável. Olha isso. Pelo amor de Deus. Vamos para as nossas perguntas? Vamos ver quem está querendo tirar as dúvidas? A Luciana? Boa pergunta dela, ó. Ouvi dizer que suco de laranja tem muito açúcar e por isso dá celulite. Isso é verdade? Qual suco de frutas tem menos açúcar e calorias para quem está de dieta? Gostei muito dessa pergunta, porque sempre surge aquela dúvida, né? O suco de laranja, se ele for adoçado também, ele vai ter ali mais ou menos uma média de quase 1 colher de sopa de açúcar, né? Que excede ali as 20 gramas, né? Nesse caso, o que vai estimular a celulite também é justamente essa dieta mais pró-inflamatória, rica em um consumo aí de açúcar mais simples. Então, pode gerar, sim, vai favorecer esse processo. Então, atenção, que seria ideal um suco de limão, por exemplo, pera, caju, e não adicionar açúcar no suco, né? Agora, o problema do suco de laranja também é que ele dá um
um pico de glicemia, né? Sim, ele tem uma carga glicêmica um pouco mais elevada, então tem que tomar cuidado nesse sentido em termos de consumo também, a porção de 250 a 300 ml. Tá, então, Luciana, preferencialmente deixar um pouquinho o suco de laranja de lado e partir para as outras frutas, Sim. né? Vamos ver mais uma? Maria Letícia. Dou aos meus filhos de 4 e 6 anos leite fermentado, frutas e bolachas integrais no lanche da tarde. Ouvi dizer que essas bolachas industrializadas não são realmente integrais e possuem muito açúcar na fórmula. Isso é verdade? Quais bolachas posso dar para eles comerem sem culpa? Fica a dica aí na hora das compras, você observar que tipo de açúcar tem nesse biscoito, se ele tem parcialmente farinha integral ou a farinha branca, tá? Então, dessa forma você vai ter um controle maior de quantidade. E aí você já observa, bateu o olho no rótulo, viu que tem 20 gramas, provavelmente tem até um açúcar mais simples ali adicionado. Então, assim, é só uma dica para ficar mais fácil e realmente o ideal que fossem, por exemplo, um biscoito integral, um pão integral, mas que contenha um açúcar como, por exemplo, um demerara ou um mascavo na composição. Mas até você já falou pra gente que mesmo os integrais, a gente tem que ficar atento, porque às vezes é integral, mas a parcela de farinha integral é tão pequenininha que perto da farinha branca que podia ser considerado um alimento não integral, né? Sim, então principalmente na demanda de alimentos integrais, então só observar, porque isso vai variar de acordo com o fabricante, enfim, a quantidade também na porção. Muitas vezes é até legal a gente, quando se consegue, né, fazer em casa, porque aí você sabe direitinho controlar, né? E é rapidinho de fazer as bolachinhas. E prático, né? Gente. E tem uma boa durabilidade também, de 15 a 20 dias, se você fizer, não for algo recheado, se você for preparar biscoito simples também. Ou congela e depois vai tirando do freezer para isso, pode fazer a massa, congelar, né? E depois você vai assando e vai consumindo aquela quantidade também, excelente. É uma boa, Maria Letícia. Tenta que você vai ver. A criança vai gostar. Pede ajuda deles para fazer, né? E participar também, trazer a criança um pouco para a cozinha, para as compras, ter essa influência, porque a gente acaba, nunca esquece, né? Aquele contato com o alimento, o colorido, experimentar. Toda, né? Na feira é bom porque você tem a oportunidade de experimentar, né? É verdade. Hoje também em hortifruti você tem essa oportunidade. Isso estimula a criança a querer provar sempre sabores diferentes, né? Vamos ver mais uma? É a última de hoje, a Patrícia. Não vivo sem chocolate como toda semana. Me disseram que o chocolate amargo é melhor e por isso tenho comprado os de 40%, 50% e 70% cacau. Qual é o melhor? Posso consumir com pedaços de avelã? Pode consumir, né? Com pedaços de avelã, de 70% a 80% de cacau é o ideal. Então, quanto maior teor de cacau, mais antioxidante, mais vitamina E você tem presente. E aquela ideia, a porção, claro, não é uma barra ali, 200 gramas, né? Cuidado, porque aquela ideia, como, por exemplo, as pessoas acabam fazendo com light ou com diet, posso consumir à vontade. Eles também têm calorias, então, assim, só muda na composição 25% de algum nutriente, enfim. Então, só observar na quantidade, o ideal é dentro desse teor de 70% a 80%. Mas quantos gramas por dia? Ali vão dar mais ou menos 3 pedacinhos. Tá? Até que tá bom 3 pedaços. Não atinge nem 60 gramas. Mas tá bom. Excelente. E ali, para a composição da dieta, que se for equilibrada, sem nenhum problema. Né? Gente, vamos lembrar que todo mundo tem que, antes de mais nada, saber a sua individualidade, a sua história pessoal. E nem é de família, é pessoal. Então, vai na nutricionista, que às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, mas o corpo da gente metaboliza de uma forma diferente. E cuidado aí com as dietas da moda, as informações. Então, assim, é claro... Falar com o médico, com certeza, fazer os seus exames para ver que diagnóstico, né, para você certinho, fazer um acompanhamento de medidas, para ficar ali, adquirir o seu emagrecimento, ou enfim, se quer aumentar a massa magra, o seu objetivo de forma saudável. Porque não dá pra gente abrir mão da saúde para ganhar beleza. É bem o oposto que a gente tem que fazer. A beleza tem que ser consequência da boa saúde. Com certeza, e sempre em conjunto, né? Com o médico, viu? Olha, vou passar para vocês os contatos da Letícia Manduca no Facebook, é só colocar Letícia Manduca Nutricionista e no Instagram, @Letícia Manduca. Se você quiser sugerir algum tema, mais que bem-vindo, pode mesmo, viu? Obrigada e parabéns! Muita paz, muita saúde, muita felicidade, que você realize todos os seus sonhos a partir desse novo início. Obrigada, estou muito feliz de poder comemorar meu aniversário aqui com você. A gente gosta muito de você. Obrigada, viu? Olha, fazer aniversário. É bom fazer aniversário, né?